Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a vida de todos vocês. Levante sua mão direita ao céu e repita comigo: Deus é bom, sabe o que faz e tem sempre razão. Convido os amados irmãos a abrirem a Santa Palavra de Deus no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 11. Estaremos lendo a partir do versículo de número 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me foi dito: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder a minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser lhes causar dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos, e é assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, os homens de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitavam na terra. Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram de pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram a forte voz do céu que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começastes a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir o que destrói a terra. Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Curva a sua cabeça. Deus querido, nós queremos te louvar, ó Deus, pela tua santa palavra. Eu te agradeço, Senhor, pela presença do teu Santo Espírito nesse lugar, pelos louvores entoados, ó Deus. Eu te agradeço pela vida de cada irmão aqui presente, cada família aqui representada, ó Deus, e clamo a ti, Senhor, as tuas bênçãos sobre a vida deles. Papai, que nessa noite verdadeiramente o Senhor possa falar conosco, Senhor, que seja uma noite de mudança, uma noite de transformação, Senhor, uma noite de renovo, Senhor, uma volta ao primeiro amor, ó Deus, em nome de Jesus.
Papai, eu já me sinto grandemente abençoado pela oração que o presbítero Adeilson fez a meu favor, e eu quero clamar as tuas bênçãos sobre a vida dele. Abençoa o deitar, o levantar, abençoa a vida física, emocional, sentimental, espiritual, a vida financeira, Senhor, a vida acadêmica do teu filho, que seja grandemente abençoado, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome. E eu clamo a ti também, Senhor, que o Senhor estenda essa bênção a todos aqui presentes, cada família que é representada, aos teus filhos que estão nos assistindo pelas redes sociais, que a tua graça possa alcançá-los, ó Deus, e que verdadeiramente nessa noite haja um mover sobrenatural nesse lugar, e que o Senhor possa falar grandemente, abundantemente em nossas vidas e em nossos corações, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podeis assentar, amados. Tem uma história que conta que numa pequena cidade, um jovem, ele cometeu um crime. E o crime que ele cometeu, a pena era a pena de morte. E esse jovem foi preso. Foi levado para o calabouço e ele ficou ali preso. Mas as pessoas daquela cidade, ao ver que uma pessoa tão jovem, de uma família que era reconhecida dentro da cidade, eles escreveram uma carta para o governador, fizeram um abaixo-assinado e enviaram para o governador daquela cidade e falaram: olha, que o Senhor possa perdoar esse jovem e que ele possa ser liberto. O governador, ao ler aquela carta, o governador falou: ok, eu vou conceder o perdão a ele, mas primeiro eu quero conhecê-lo. E o governador se disfarçou de pastor, pegou uma Bíblia, colocou debaixo do braço, pegou a carta com o perdão, colocou dentro da Bíblia e foi ao encontro daquele jovem. Chegando ali na cadeia, ele entrou e chegou ali na cela e falou: meu jovem, eu tenho alguma coisa aqui para você, aqui dentro dessa Bíblia, que vai mudar a sua vida. E o jovem olhou para ele irritado, nervoso, falou: sai daqui, não tenho nada com você não quero nada que está aí não. Ele: mas meu jovem, calma, o que eu tenho aqui dentro vai transformar a sua vida, vai mudar o seu destino. E o jovem começou a cuspir, começou a praguejar e começou a jogar coisas no governador, e os policiais tiraram ele de dentro, para a própria segurança dele. Quando o governador saiu, o carcereiro chegou ali para aquele jovem e falou assim: você acabou de perder a última oportunidade de vida. Aquele pastor, ele era na verdade o governador, e dentro daquela Bíblia que ele estava te mostrando, havia uma carta de perdão. Os dias passaram, e no dia do enforcamento, ali no cadafalso da forca, quando colocaram a corda no pescoço dele, perguntaram para ele: você quer falar alguma coisa? E a cidade toda reunida ali. E ele disse: eu quero. E ele falou: olha, daqui a poucos minutos eu vou morrer, mas eu quero que vocês entendam uma coisa: eu não vou morrer por causa do crime que eu cometi, eu vou morrer por causa do perdão que eu recusei. Amados, essa parábola, ela traz para nós uma reflexão, e nós precisamos entender que ninguém vai para o inferno por causa dos pecados que comete. Ninguém vai para o inferno por causa dos pecados que comete, ninguém. Porque se eu falar ao contrário disso, as pessoas que podem ir para o inferno por causa do pecado, eu estou colocando na obra um poder que a obra não tem. A obra, ela não salva, mas a obra também ela não perde. E nós precisamos entender que o que faz a pessoa se perder não é o pecado, não é o pecado que ela cometeu, que ela comete, mas é a graça de Deus que ela recusa. E se nós analisarmos, se vocês derem uma olhada, profetas, ministros do Senhor, em todos os cantos do mundo estão pregando o Apocalipse.
estão advertindo o povo: olha, é chegada a hora, estamos vivendo os últimos dias, é preciso transformação, é preciso mudança, o retorno do Senhor está iminente, o julgamento do grande trono branco está pronto. Mas as pessoas não estão se apercebendo. Eu pergunto para você, você que tem nos acompanhado esses dias, esses meses, esses anos, você mudou de vida? Você está prosseguindo para o alvo, para a busca da estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo? Ou será que tem alguém que ainda continua vivendo como crente na hora do culto, dentro da igreja e durante a semana? Uma vida de ímpio. O tema da mensagem dessa noite é o ministério das duas testemunhas. Eu terminei a ministração da semana passada perguntando para você: onde está seu irmão? Aonde está o seu irmão? Onde está o irmão que se assentava a seu lado aqui na igreja? Esse foi o final. Agora eu quero te perguntar: será que essa semana você tirou um tempinho, 5 minutos, para ligar para esse irmão, para falar para ele: oi, estamos sentindo a sua falta. Oi, a nossa igreja te ama. Oi, Jesus te ama. Venha, volte para nós. Lembre-se do sacrifício que Yeshua fez na cruz, que morreu por você. Se você lembrou de ligar pelo menos para um, eu quero louvar a Deus pela sua vida. E quero te dizer que você, verdadeiramente, você não está aqui como ouvinte. Você não está aqui só para cumprir tabela. Você está aqui porque você ama a um Deus. Você entende que faz parte de um corpo. E você se preocupa com esse corpo, amém? Agora, se você não ligou, se você não se preocupou com as almas daqueles que estão fracos na fé, que esfriaram, eu quero clamar agora ao Espírito Santo de Deus, que toque na sua mente, que toque no seu coração, que troque o seu coração de pedra por um coração de carne, e que verdadeiramente você tenha o desejo de trabalhar no reino de Deus, que você tenha a sua vida transformada, que você verdadeiramente se torne um cristão, um pequeno Cristo, uma imagem e semelhança do Senhor. Permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua mente, no seu coração. Permite Ele te mudar de vida. Largue as coisas do mundo. Busque em primeiro lugar o reino dos céus. Amém? Voltando para o texto, nós chegamos agora na segunda porção do parênteses, no segundo interlúdio, entre os juízos da sexta e da sétima trombeta. E a perícope que ora nós iniciamos e que tem sido usada juntamente com a profecia da 70ª semana de Daniel. Se você fizer o estudo, você vai ver que elas estão juntos, principalmente quando nós falamos de Daniel 9:24 e Daniel 12, do 11 ao 12. Então foi dali que o apóstolo João, ele dependeu para determinar o tempo de duração da grande tribulação, a saber, os 7 anos. E nós, fazendo uma interpretação futurística, essa passagem, os eventos são descritos, serão os últimos dias, e mais especificamente ainda, estarão dentro do período da tribulação, a grande tribulação, que muitos de nós ouvimos falar, o governo atroz
do anticristo, e que nós muitas vezes não conseguimos nem vislumbrar de quão terrível será. Nós vimos no capítulo 10 sobre um anjo forte com um livrinho na mão, e ele entrega esse livrinho nas mãos de João e fala para João devorá-lo, para João comer o livrinho, para depois profetizar. Trazendo para o nosso contexto, contextualizando para nós, a igreja ela precisa interiorizar a palavra de Deus, ela precisa comer a palavra de Deus, mas ela precisa proclamar a palavra de Deus, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Nós fomos chamados, amados, para proclamar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus, para ministrar a palavra de Deus. Esse é o meu, é o seu chamado. E essa palavra, nós vimos que ela é doce, mas ao mesmo tempo, ela também é amarga. Ela é doce para quem proclama, mas ela será uma palavra amarga para aqueles que a rejeitarem. A palavra de Deus, ela traz vida, mas ela também traz juízo. Depende de quem a recebe, de quem a ouve. E nesse capítulo 11 nós veremos de forma viva a missão da igreja nesse mundo, a sua proteção, a proclamação, a perseguição, o triunfo, e então o surgimento triunfante e vitorioso do reino de Deus. Acompanhe comigo, versículo 1, e mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Vamos seguir juntos. Versículo 1 diz: deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir. A pessoa que entregou a João essa vara para ele medir, ela não é identificada. Mas como nós vimos nos outros capítulos de Apocalipse, os anjos estavam envolvidos. Então presume-se que pode ter sido aqui um anjo que entregou para ele. E continuando: e me foi dito, vá e meça o templo e o altar, e conte os adoradores que estiverem lá. Veja que como a Bíblia é maravilhosa. Veja como a Bíblia, ela se completa, ela se complementa. O Antigo Testamento com o Novo Testamento. Essa cena que nós estamos vislumbrando aqui, ela é derivada do livro de Ezequiel, onde se descreve uma medição cuidadosa do templo, em todas as suas porções, da parte de um mensageiro enviado dos céus. Uma cena similar a essa também, nós encontramos em Zacarias 1:16 e 2:8 e Jeremias 31:39. Nessas passagens do Antigo Testamento, nós vimos que a medição do templo é uma providência preparatória para a restauração e reconstrução do templo. Deverá haver um templo restaurado, e para esse ato precisará que o templo seja medido, para que ele possa ser reconstruído. Yahvé, ele estava prestes a fixar novamente, mais uma vez, residência no templo, na terra, e assim Deus haverá de habitar também entre o seu povo, nos dias finais. E a medição do templo realizada pelo apóstolo, aqui é um ato simbólico. Quando o anjo está falando para ele aqui, para ele medir, isso significa para ele tomar posse de tal coisa. E Yahvé está dizendo por meio de João: essa cidade, esse templo são meus, e eu tomo posse de ambos, amém? O que João faz é especificamente significativo, porque os gentios assumiram o controle do templo, assumiram o controle de Jerusalém. Nós sabemos que aonde o templo será reconstruído, hoje é a mesquita de Omar. Sabemos que grandes coisas vão acontecer até que possa ser reconstruído o novo templo ali. O versículo 2 diz: exclua, porém, o pátio exterior, não o meça,
pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses, durante os 3 anos e meio. E essa ordem nos dá a entender que o santuário que foi medido, ele será protegido. As pessoas que estão ali dentro, os adoradores, serão protegidos, mas o pátio exterior não receberá qualquer proteção. A ira de Deus virá sobre eles. No versículo 3 diz: darei poder às minhas 2 testemunhas. A identidade dessas 2 testemunhas, ela torna essa presente passagem da Bíblia uma que causa grande polêmica no livro de Apocalipse, e isso demonstra a importância dessa passagem. Entre as várias conjecturas que vários autores, vários estudiosos fazem, eu quero trazer para vocês 2, e vou passar para vocês a minha opinião também. Entre as conjecturas que entendemos ser as mais prováveis são essas 2 testemunhas. Alguns supõem ser Elias e Enoque, tendo em vista que os 2, eles não passaram pela morte. Os 2 foram levados ao céu. Os 2 não morreram. Eles foram arrebatados. E pensando assim, esses estudiosos acham que eles vão voltar para cumprir o resto do seu ministério aqui, passar pela morte. Mas tem um porém nisso aqui. Quando nós falamos da nação judaica, nós vemos que Enoque, ele não teve relevância para o povo judeu. Então Enoque já fica mais difícil de se acreditar que possa ser Enoque. Outras pessoas pensam ser Elias e Moisés. Elias e Moisés é que está em pauta, pois eles representam os profetas e a lei. E os sinais que Elias e Moisés fizeram aqui na terra são semelhantes aos sinais que essas 2 testemunhas farão também. Ou seja, se identificam, o ministério deles se identifica com o ministério das 2 testemunhas. E a palavra continua: minhas 2 testemunhas, isto é, testemunhas de Yeshua. Portanto, os homens servem ao Senhor e aos interesses dele, aos interesses de Yeshua, os interesses de Jesus é que está em foco, amém? E é destino, nós sabemos, amados irmãos, embora as pessoas muitas vezes não querem aceitar, que é destino de todos os homens acharem em Cristo o seu tudo. Aquele buraco que as pessoas têm dentro do coração, aquele buraco que as pessoas buscam em várias coisas, sanar, tampar, uns drogas, vícios, bebida, prostituição. E quanto mais se afundam nessas coisas, maior parece que o buraco fica. Esse buraco ele só é preenchido quando verdadeiramente nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador dessas nossas vidas, o confessamos, aceitamos e deixamos Ele fazer morada dentro de nós. Pois tudo é para Ele, é por Ele e para a honra e glória dEle, amém? Os 2 homens, eles são profetas de Deus. Eles vão passar por um período chamando as nações ao arrependimento. Olha só, 2 homens profetizando durante esse tempo, para que a humanidade entenda, se volte para o Senhor, se arrependa dos seus maus caminhos, entendam que Deus precisa ser prioridade nas nossas vidas. Deixa eu fazer um parênteses, como diz o Mike aqui. 2 testemunhas estarão pregando para o mundo e vão fazer diferença. Agora imagine nós aqui, se todos os membros da terceira igreja presbiteriana renovada de Uberlândia se derem as mãos e for para o ministério de evangelismo, junto com a Carol, e começar a proclamar o evangelho nessa cidade, clamando ao povo ao arrependimento, à mudança de vida.
a entenderem que os final dos tempos estão próximos, a entender que nós precisamos de Deus, a entender que existe uma saída. Existe uma saída para os vícios, existe uma saída para a depressão, existe uma saída para a ansiosidade, existe uma saída, e Jesus é a saída, amém? É Ele que pode mudar, que pode transformar. Imagina o que nós podemos fazer nessa cidade. E continua. E elas profetizarão durante 1260 dias. As duas testemunhas, elas ministram durante a primeira metade da grande tribulação, durante os primeiros 3 anos e meio. Em seguida, nós vamos ver que Jerusalém será dominada pelos gentios, e os outros 42 meses, a segunda metade da tribulação, será terrível. E continua, vestidas de pano de saco. Pastor, mas por que vestido de pano de saco? Porque essa era a vestimenta tradicional dos profetas. Quando os profetas saíam a conclamar o povo ao arrependimento, a mudança de vida, eles iam vestidos de pano de saco. E o pano de saco também era a vestimenta das pessoas que se arrependiam das coisas que tinham feito. Era um sinal de lamentação, era um sinal de tempos difíceis, era um sinal de arrependimento. No versículo 4 diz: estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Essas 2 figuras, meus amados irmãos, elas são encontradas também em Zacarias 4, do 1 ao 14. E essas 2 oliveiras, esses 2 candeeiros, são símbolos da palavra de Deus, proclamados pela igreja. Assim como os missionários, eles eram enviados de 2 em 2, assim também a igreja cumpre a sua missão no mundo. Assim como no fogo do juízo e condenação saiu da boca de Jeremias, em Jeremias 5,14, devorando os inimigos de Deus, assim também a igreja anuncia o juízo de Deus ao mundo. Assim como Elias orou e o céu fechou por 3 anos e meio, Moisés recebeu autoridade para converter água em sangue. Da mesma forma, quando vai acontecer com essas 2 testemunhas, quando o povo rejeitar a mensagem da igreja, Deus vai expor os seus juízos. E nós precisamos entender que nós somos perfumes de vida para a vida, e aroma de morte para a morte. Aqueles que querem viver sentirão em nós o bom perfume de Cristo, mas aqueles que rejeitam a palavra de Deus, o que eles sentem é o aroma da morte. Por isso, o ódio pela igreja. E nós sabemos que 2 testemunhas é o método usado por Cristo para testemunhar o mundo. Nós sabemos que no Antigo Testamento e a Bíblia até hoje, ela fala para nós que na presença de 2 ou 3 pessoas, aí sim se valida o que foi feito ou falado. E essas 2 testemunhas, elas falam da igreja como uma poderosa agência missionária, durante toda a época do evangelismo, durante toda a época da igreja, mas também nos dias de hoje, nessa sociedade pós-moderna que nós vivemos, a igreja tem o papel evangelístico. Versículo 5: se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos, e assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. O que nós podemos dizer com certeza aqui, que essas 2 testemunhas, elas serão protegidas. Durante esses 3 anos e meio, durante o ministério delas, nada nem ninguém poderá causar nenhum dano a elas. Elas vão proclamar o evangelho.
e qualquer um que tentar fazer mal a elas, chegará a um mau fim. Versículo 6 diz: e estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue. Essas duas testemunhas, elas terão fogo, mas também poderão fazer cessar a chuva, terão poder para transformar a água em sangue, infligir pragas na humanidade. Isso novamente nos traz à memória Moisés e Elias. Amados, nós estamos vivendo uns dias que muitas pessoas estão ficando gripadas. Por quê? Tempo seco, abaixa a umidade, está frio. Então muitas pessoas estão gripadas, estão ficando gripadas. Agora imaginem 42 meses, 3 anos e meio, sem cair uma gota d'água na terra. Você consegue imaginar o caos que vai ser? Só com isso. E a Bíblia continua: e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. O grego, traduzido literalmente aqui, nos dá a entender que essas pragas serão muito mais numerosas, muito mais variadas do que as pragas do Egito. Muito mais. Versículo 7: quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, e irá vencê-los e matá-los. Como nós vimos, essas duas testemunhas, elas serão indestrutíveis até completar o seu trabalho. Ninguém vai poder fazer mal a elas. E trazendo para nós, em um paralelo, também a proclamação do Evangelho é o que mantém uma igreja de pé. Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja, amém? Enquanto a igreja está fiel à palavra, enquanto a igreja está pregando a palavra, as portas do inferno não prevalecem. Porque a igreja tem uma missão, nós temos uma missão, você tem uma missão de pregar a palavra de Deus, de ser exemplo, de ser sal da terra, de ser luz do mundo, de fazer a diferença aonde você estiver. A sua vocação, a nossa vocação é adorar a Deus e proclamar a sua palavra, amém? E Satanás, o diabo, ele não pode deter o avanço da igreja. A palavra de Deus nos diz que o valente, ele está amarrado. E as testemunhas do Senhor continuam proclamando a sua palavra, proclamando o Evangelho. Mas a palavra diz que ao se completar esse tempo, a besta os matará. Versículo 8 diz: os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuramente é chamada Sodoma e Egito, onde foi crucificado o seu Senhor. Os corpos martirizados desses dois homens, dessas duas testemunhas, vão ficar expostos na rua, amados. Sodoma e Egito aqui nos traz a memória de Roma, mas nesse contexto nós precisamos entender ser uma referência de Jerusalém, porque descreve o lugar onde o Senhor foi crucificado. O versículo 9 diz: durante 3 dias e meio, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. E aqui nós precisamos acatar literalmente essas palavras. Imagine, eles vão matar essas duas testemunhas, a mídia do mundo inteiro vai mostrá-las. Durante 3 dias e meio, eles ali expostos, estirados em alguma rua ali de Jerusalém. Isso demonstra para nós um desprezo universal acumulado contra as testemunhas.
mesmo depois que elas foram martirizadas. Eles jazerão em uma rua, e vai lhes ser negados o direito, o simples direito de ser sepultado, de ser enterrado. O sepultamento é conferido aos mortos, era uma questão de grande importância, era uma questão de honra no mundo antigo. Mas negar o sepultamento indicava a ignomia na memória desse mundo e penalidades nas vindas no mundo vindouro. O versículo 10 diz: os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitavam na terra. Olha que coisa terrível. O mundo, Danilo, celebrando a morte dessas testemunhas, que estavam proclamando o amor de Deus. As pessoas vão enviar presente uns para os outros. Vai ser dias de deboches, de bebedeiras, de orgias, de festa, demonstrando que os seguidores do anticristo serão tomados de uma profunda e feroz alegria devido à aparente queda das testemunhas de Deus. Tem como conceber uma coisa dessa? Versículo 11 diz: mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram de pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Aleluia! Agora vejam, o mundo, através das mídias, haviam visto e haviam seguido, está vendo lá, durante 3 dias e meio, morto, aqueles cadáveres. Estavam ali estirados. Mas de repente, eles voltam à vida. Você consegue imaginar? Um morto, 3 dias e meio morto, o mundo inteiro viu. De repente ele começa a respirar e levanta e começa a andar. Isso vem mostrar para nós que o mal nunca poderá dar a palavra final. O nosso Deus está no controle, amém? O carnaval da falsa alegria dos ímpios é terminado, e o temor vai tomar conta do coração deles. O versículo 12 diz: então eles subiram, eles ouviram a forte voz do céu que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. A palavra ela não deixa a gente identificar quem foi que chamou essas duas testemunhas. Poderia ser Yahvé, poderia ser Yeshua, ou poderia ser um anjo. O fato é que essas duas testemunhas, essas duas pessoas que estavam mortas, a vida entra nelas de novo, e elas são assuntas ao céu numa nuvem. Uma cena gloriosa, uma cena maravilhosa, uma cena linda. Versículo 13 diz: naquela mesma hora houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. A alegria que o mundo estava sentindo ao ver aquelas testemunhas mortas, rapidamente se transformou num grande temor. A terra está tremendo. É o mesmo quadro que nós vimos em Apocalipse 6:12. E o terremoto aqui também precede o juízo final. E nós vemos que aqui os ímpios são cobertos de temor. Mas vejam, eles dão glória a Deus não porque se converteram, mas assim como Nabucodonosor, que muitas vezes deu glória a Deus e não era convertido. Eles estavam dando glória a Deus simplesmente por temor, com medo. Mas aquilo não havia transformado a vida deles. Não havia acontecido a conversão. E então nós entendemos que o mundo está maduro para o juízo, porque apesar da impenitência, ainda rejeitou o testemunho, perseguiu e matou os fiéis. O versículo 14 diz: o segundo ai passou.
Os 3 ais, amados irmãos, são as 3 trombetas finais, 5ª, 6ª e 7ª. E a palavra continua: o 3º ai virá em breve. E essa expressão normalmente ela fala sobre a parousia. Ou seja, que é parousia, pastor? É o 2º advento de Cristo. É a volta do Senhor Jesus. Mas não é só isso. Tem muito mais coisas envolvidas nisso. Versículo 15: o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todos sempre. Nós temos aqui um anúncio de vitória. Nós vemos aqui a igreja prevalecendo, o Senhor prevalecendo. O céu prorrompe em vozes de exaltação a Cristo. Na abertura do 7º selo, lá em Apocalipse 8:1, nós vimos e entendemos que houve o silêncio no céu por meia hora, em virtude dos terríveis juízos que desabariam sobre os homens e sobre a terra. Agora, com a 7ª trombeta, chega a parousia, com a irrupção total da glória de Deus, o triunfo da igreja. Versículo 16: os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram sobre seus rostos e adoraram a Deus. Os anciãos, eles descem dos seus tronos, eles se prostram em adoração diante do trono de Deus. Eles dão graças ao Senhor por 3 bênçãos especiais. A primeira é que Yeshua reina supremamente, 11:17. Segundo, que Yeshua julga justamente, 11:18. E que Yeshua recompensa graciosamente, 11:18b. Vejam que coisa maravilhosa. Yeshua, o nosso Jesus, Ele nos ama de uma tal forma que Ele faz tudo para que eu e você entenda um pouquinho desse amor e que nós venhamos ser despertados para ter um relacionamento com Ele, porque o que Ele quer, o que Yahvé quer, é ser família. Eu acredito que todos aqui assistiram a escola bíblica dominical hoje de manhã. O pastor Cleber falou sobre família, Salmo 128. E Ele, Deus, Yahvé, Yeshua, Jesus e o Espírito Santo, o que Ele mais deseja é que você tenha esse desejo de estar junto com Ele, de ser família com Ele, de que tenha intimidade com Ele, que passe a viver a sua vida pautada na palavra dEle, que você tenha prazer de vir para a igreja, não para cumprir um compromisso de 1h30, 2 horas, não, vir para a igreja para adorar a Deus, o Todo-Poderoso, agradecer a Ele pela semana, pela saúde, pela graça, pelo pão, pelo teto. Esse é o amor. Esse é o amor que a gente não entende. E aí muitas vezes a gente pergunta: que amor é esse? Versículo 17 diz, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começastes a reinar. Neste ponto nós estamos vendo que são dadas ações de graça, porque Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, tem um poder ilimitado, e Ele põe fim ao reinado do mal nessa terra, e traz os benefícios para o seu povo, para a igreja cristã. O versículo 18 diz: as nações se iraram e chegou a tua ira, chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir
os que destroem a terra. Vejam que paradoxo. Enquanto os santos estão dando graças, glórias a Deus, os ímpios estão enfurecidos. Em Apocalipse 11:2, os ímpios estão perseguindo a igreja. Em Apocalipse 11:9, eles se alegram em matar os membros da igreja. Mas em Apocalipse 11:18, os ímpios estão furiosos, porque a igreja está na glória, amém? Os ímpios, eles não quiseram ouvir as testemunhas, eles não ouviram os pregadores, não ouviram os profetas, não ouviram os santos, eles não escutaram a voz de advertência, eles não quiseram abandonar os seus pecados. Por isso, quando chega o dia do juízo, a fúria toma conta deles, e enquanto a igreja está dando graças, adorando a Deus, enquanto a igreja está recebendo seus galardões, eles estão sendo destruídos. Os santos estão ressuscitando para a vida, para a glória, mas os ímpios estarão enfrentando o juízo, e serão banidos para sempre da face de Deus. E esse será um dia de trevas, e não de luz, para todos aqueles que desprezam a palavra do Senhor. Será o dia da ira de Deus, conforme descrito em Apocalipse 6:16 e 17. Versículo 19 diz: então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi visto a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. O santuário de Deus está aberto, não tem nada coberto, não tem nada escondido. A arca é o lugar do encontro com Deus, onde a glória de Deus se faz presente. É um símbolo da comunhão superlativa, íntima, perfeita, entre Deus e seu povo. Mas aqui também se cumpre Apocalipse 21:3, onde diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus mesmo habitará com eles. Olha que coisa linda! Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus mesmo habitará conosco. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Olha que coisa maravilhosa! Imagine nós juntos, habitando junto com Deus. No 21:22 ainda diz: nela não vi santuário. Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aleluia! Amados, essa comunhão, ela é baseada na expiação. Os salvos estão diante do trono da graça. Os salvos estão desfrutando de todas as bênçãos, da aliança, da graça, da doçura, da presença do Senhor. Mas para os ímpios, aquela mesma arca é um símbolo de desgraça, que eles mesmos procuraram, porque eles mesmos rejeitaram. É um símbolo da ira de Deus, que será grande. Para concluir, o reino de Yahvé, ele sempre esteve presente em nosso meio. Se você parar para pensar, Yeshua, ele jamais deixou de ter todo o poder, de ter toda a autoridade, mas nesses tempos finais, o poder dele será na sua plenitude, será total. Yeshua se despojou de sua glória, se fez servo, morreu numa cruz por causa de você, por causa dos seus pecados, por causa dos meus pecados. Ele foi sepultado, ressuscitou, foi para os céus. Mas quando ele vier com grande poder e muita glória, então assentar-se no seu trono, e o seu reinado será pleno e vitorioso. E nós, a igreja, estará com o Senhor, amém?
nós estaremos reinando com Ele. Agora, ao final dessa ministração, onde o Espírito Santo nos falou sobre evangelismo, onde o Espírito Santo nos falou sobre pregação, onde o Espírito Santo nos falou sobre o ministério das duas testemunhas, que é também o seu ministério, eu não posso deixar de te perguntar: quem você é? Santuário de Deus ou átrio exterior? Quem você é? Testemunha fiel de Deus ou testemunha do mundo? Onde você estará quando a 7ª trombeta tocar? Você estará no santuário de Deus ou sendo atormentado pelos flagelos? Eu queria que você entendesse que o tempo da oportunidade é agora. O dia do arrependimento é hoje. Amanhã pode ser muito tarde. A palavra de Deus diz que se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o seu coração. Volte para o Senhor. Mude de vida. Busque-o enquanto Ele está perto. Curva a sua cabeça.